Olá pessoal, aqui é Roberto Redondano para o Express Batera. Estamos aqui hoje com Edu Ribeiro. Tudo bem, Edu? Tudo bom, e você como é que tá aí? Tudo jóia, obrigado por estar aqui nos visitando. Obrigado pelo convite aí. Sempre um prazer a visita. Legal. Edu, é o seguinte, eu queria começar essa entrevista perguntando um negócio que parece muito óbvio, né? Às vezes quando a gente ouve assim até parece uma coisa meio absurda, mas não é isso mesmo que o músico tem que fazer, quem está estudando? Mas você sempre explica muito bem a questão do músico, do cara que está estudando, ter que ouvir música. O que acontece? A gente vê você falando isso, o pessoal não está ali tendo uma referência, enfim. Acho que a gente sempre traz para as pessoas algumas coisas que passam com a gente, né? Acho que é um pouquinho inevitável isso. Mas o que eu vejo que, em especial no caso do baterista, né, a bateria é uma coisa que chama muita atenção. Não existe o termo baterismo, né? Algumas pessoas usam, não sei se existe ou se não existe, né? Mas eu não gosto dele, na verdade. Mas tem aquela coisa que é a baterística do instrumento, tecnicamente é um instrumento que chama atenção, o movimento chama atenção, o som chama atenção, a bateria no rock é uma coisa que é linda. Né? Tem grupo de rock que a bateria vira de cabeça para baixo, entra, né? Então são coisas que chamam a atenção do instrumento, talvez por alguma coisa que não seja a música, né? Mas a bateria eu acho que é o instrumento, a parte da bateria na música popular ou a percussão, assim, eu acho que são os instrumentos mais subordinados aos outros instrumentos que tem para você poder fazer música. Sempre falo que, sei lá, você põe uma criança numa aula de piano, ela vai lá, primeiro ela aprende uma melodiazinha que seja parabéns para você, isso acontece na guitarra, no contrabaixo, qualquer instrumento pode tocar uma melodia, a bateria não toca uma melodia, então você pode aprender o parabéns para você, mas com alguém cantando parabéns para você, você sozinho toca só um ritmo, né? Claro que tem bateristas que colocaram a bateria num outro lugar, né? Um outro patamar, né? Tanto baterista de rock, sei lá, como o John Bonham, que foi um cara que foi um solista de bateria, né? Minhas influências de rock, da época que eu ouvia rock, era, sei lá, o Cliff Burr, do Iron Maiden, Nico McBride, que eram bateristas que se destacavam dentro de uma banda, né? Isso sempre vai ter. Na verdade, eu toco bateria por causa do Kiss. Qual é o nome do baterista do Kiss? É o Eric... Teve o Eric Carr. O Eric Carr. Em 1980 eles vieram no Brasil. Isso, era com ele. E eles tocavam... foi a primeira vez que eu vi uma bateria montada. Então, como isso chama atenção, né? Aquela bateria daquele tamanho branca, assim. E eles tocavam... Tum, pá. Foi por causa daquilo que eu comecei a tocar bateria. Meus irmãos começaram a tocar e aquilo me chamou a atenção. Aquele visual, tudo. E aí aconteceu uma coisa comigo que assim, eu comecei a tocar bateria depois disso, sempre de ouvido. Comecei a tocar bateria com meu pai, na banda de baile, e sempre de uma maneira que era assim, como que era o nosso estudo? A gente não tinha não tinha tanta aula de música como tô falando muito? Não, posso continuar? Vamos embora. Não tinha hoje em dia tem muita aula de música, né? A informação está na cara de todo mundo, mas eu morava em Florianópolis em 1980, foi esse show aí. E não tinha escola de bateria. Tinha escola de piano, de música clássica, tinha essas coisas assim. E eu tocava, a sorte que eu tive que meu pai tem uma banda de baile, então eu aprendi a tocar com eles. E como que era o nosso estudo? A gente ouvia a gravação, ele falava, a gente vai tocar tal música e tal música, o arranjador está fazendo um arranjo para essas músicas. Então o que era? Ele fazia os arranjos de metais, o arranjador, que era o Castelão, fazia o arranjo para o pessoal da metaleira, que era quem sabia ler, fazia uma cifra para o pessoal da harmonia, para a bateria não tinha nada. Então o que eu fazia? Eu ouvia a música e tirava a música, fazia air drums, passava a tarde inteira no rádio, às vezes a gente não tinha nem a fita cassete ainda, eu esperava tocar no rádio para ouvir a música. Tinha que pegar o horário certo ainda. Era um sucesso, né? Ou então gravava uma fita cassete e ouvia várias vezes até decorar. Você fazia também, só abrindo parênteses, aquela coisa do diminuir rotação para ouvir alguma levada, alguma coisa? Isso aí, até é engraçado isso, né? Porque a gente tem que se atualizar na vida, mas eu não uso isso. Porque foi uma coisa que chegou depois de eu desenvolver as minhas maneiras de transcrever as coisas. Então eu não uso esse tipo de coisa. Tenho no computador, tudo, mas é claro eu usar. Mas não tinha isso não. Tirava na mão o que tinha. Então fazia isso com a banda de rock que eu tinha com os meus irmãos e com a banda de baile do meu pai, que tocava um repertório completamente diferente. Essa banda já tinha um repertório, sei lá, de 5 horas tocando,
instrumentos eu tocava, então eu ia em todos os bailes, ouvia eles tocando e me acostumava com aquilo também. Então é um jeito de tirar a música completamente oral, igual você aprender a falar, igual as crianças aprendem a falar. Certo. Né? A gente está falando isso porque você falou da importância de ouvir música, né? Então acho que isso é importante. Quando eu entrei na faculdade, aqui em Campinas, lá em Campinas, comecei a estudar bateria. E aí eu tive contato com uma coisa que é a técnica do instrumento, que é viciante, bicho. Todos aqueles rudimentos, aquelas coordenações, aquelas peças de bateria, aquilo é uma coisa que eu fiquei viciado naquilo. Eu adorei fazer aquilo, então eu podia passar, sei lá, 4 horas estudando técnica. E aí chegou uma hora que eu entrei em colapso, assim. 4 horas estudando técnica me deixava completamente, sei lá, aquilo não tinha muita relação com a música. Então, o que eu vejo que acontece é que muita gente hoje em dia, por ter informação, né, já começa nessas 4 horas estudando técnica. Entendi. Certo? Não passou por essa coisa de se apaixonar por música, de gostar de música, de querer tocar aquilo com música, de imitar antes. Não estou falando que as pessoas não têm que estudar, não têm que saber música, nada disso, mas eu acho importante esse processo de você querer se comunicar por alguma coisa. E aí entra uma coisa até no estudo de música que eu acho um pouco maluco, que quando você começa a falar, eu sou professor de música, né? Não estou falando contra os professores, assim, eu vivo disso, dou aula em faculdade, sou coordenador da EMEF, mas quando as pessoas começam a falar ali na sua idade infantil, ninguém corrige você. A correção ela é de um jeito que você nunca vai se ofender com a correção. E quando você pega um cara que já tem, sei lá, 20 anos e começa a estudar bateria e tem um professor que tem que ensinar ele, de repente ele corrige ele de um jeito que ofende, machuca. Ele se ofende com a correção, ele acha que ele não está fazendo certo, então é difícil você ter isso. Então quando o camarada pega, ouviu, gostou, sentou no instrumento, tentou tocar, você já vem com a coisa pronta para você resolver. Mas acho que a resposta da sua pergunta, ela chega nesse ponto, assim, eu acho que você tem que ouvir música. E às vezes eu vejo bateristas querendo tocar coisas, querendo tocar, sei lá, tocar bem, qualquer coisa, ficando o dia inteiro só estudando técnica de bateria. E a bateria é um instrumento que te dá essa possibilidade, né? Você pode ficar assim uma semana inteira estudando bateria profissionalmente, estudando bateria profundamente, tendo um resultado muito bom tecnicamente, mas sem ter nenhuma relação com a música. Sem ter a referência mesmo. Exatamente. Musical. Então, eu me deparo muito com uma coisa que é engraçada. Assim, o cara aprendeu uma frase muito bacana, que ele tirou não sei da onde, e ele quer encaixar aquilo na música. Então parece que faz uma colagem, né? Uma coxa. Ficou faltando uma ligação. Fica ali, faltando né? uma ligação. E eu acho que você conhecer, você saber o que você quer tocar, conhecer os estilos, gostar dos estilos, eu acho que é muito difícil você tocar uma coisa que você não gosta. Sim. Profissionalmente, talvez você tenha que fazer. Seja obrigado a Você ser. seja obrigado a fazer. Então você vai ter que ouvir aquilo. Estou falando como uma profissão de músico mesmo. Não é que você não gosta, mas não é a sua verdade. Mas, você foi chamado para aquilo, as pessoas querem que você faça aquilo, querem que você transite naquele lugar, você vai ter que entender um pouquinho da referência, ver o que é aquilo. Há um tempo atrás aconteceu uma coisa engraçada comigo, que eu precisava gravar umas coisas que tinham estilos diferentes da música americana, né? E eu não conhecia aquilo, sei lá, já dos anos 20, já de New Orleans, aquelas coisas. Eu não tinha nenhuma referência disso. Eu fui falar com o Bob White, que é um baterista americano que mora aqui. Fui pedir ajuda, falei, me ajuda com isso daqui. Aí ele falou, você nunca vai conseguir conhecer todos esses estilos, assim, profundamente. Então, nem os americanos conhecem profundamente. Mas o que você precisa saber um pouquinho é saber de que estilo você está falando. E ele me deu um exemplo que eu adorei, assim, para você não falar uma gíria dos anos 90 e 1920. Né? Para você não falar uma coisa que não tem a ver com aquele contexto num outro lugar. Sim. Né? E acho que isso você só tem ouvindo. Sim. E relacionando a, sei lá... Você indo até lá, né? Até de onde veio a coisa. Ali, ouvindo, tendo uma referência, ele pode me dizer, nesse estilo eles tocavam assim, pim, pim,
Mas se você não ouvir como que é lá, como que soava aquilo, você não tem uma referência. Né? Então eu acho que quando eu penso que as pessoas têm que ouvir mais música, eu acho que as pessoas ouvem música, gostam de música, mas eu me preocupo com o baterista que faz isso. E aí eu falo isso também para os guitarristas, eu tenho aluno que é guitarrista, que é, sei lá, outros instrumentos na escola, que quando a informação chega, ela te dá a possibilidade de você tocar uma música. Hoje em dia, você fala pro camarada, sei lá, a gente vai tocar Águas de Março. E aí chega na outra semana, o cara tem 7 gravações, 15 partituras, só que ele não ouviu nenhuma delas e ele não memorizou a melodia na cabeça dele, a harmonia, não memorizou nada. Então ele vai tocar, por mais que ele tenha boa leitura, aquilo fica uma coisa superficial. Ele vai fazer um solo, ele faz o solo inteiro em cima das escalas que ele aprendeu e ele pode tocar aquilo com uma perfeição tremenda, mas corre o risco dele tocar, sei lá, 15 músicas todas iguais umas das outras. Entendi, falta uma diferença ali, uma naturalidade na coisa. Um conhecimento do que você está tocando, da peça que você está tocando. E é super simples, é você conhecer aquilo um pouco profundamente. Acho que o contrário, nos estilos que eu não conheço, é nítido. Sei lá, tem um monte de estilo que eu não sou fluente. E aí você vai tocar, no primeiro momento que você escuta, você não vê as diferenças, você trata aquilo com é meio raso o que você está fazendo. E conforme você vai entrando, vai conhecendo, vai pegando uma informação com uma coisa, você vai, opa, tem uma diferença incrível aqui e é legal você conhecer. Agora uma curiosidade, outro assunto, voltando no que você estava falando sobre aulas, sobre quando o cara está ali estudando muito a técnica e tudo mais. Alguns casos que eu já ouvi, mas que se for isso mesmo, você que vai saber me dizer e explicar como não deixar o cara entrar nessa... meio que uma paranoia. O que a gente ouve falar? Daquele cara que ele está estudando muito rudimento, muitos paradidos, mas ele não está conseguindo colocar isso na música, ele não está conseguindo, ele ficou estudando tanto aquilo e ele não sabe na hora da aplicação. Você tem isso, você observa isso, bateristas assim, às vezes conversando com o nosso público, tudo, a gente vê que o cara, mas eu estudo tanto isso aqui, mas ele não está conseguindo aplicar isso nas músicas. E aí, que... Tem a ver com o que a gente estava falando agora, isso acontece comigo, às vezes tenho uma fase, sei lá, tem um mês que eu tenho poucos trabalhos para tocar. Então é um mês que eu tiro para estudar mais. O que eu gosto de estudar? Eu gosto de estudar a demanda que eu tenho. Gosto de sentar no instrumento todo dia, estudar um pouquinho de técnica, para ficar com a técnica em dia, porque você tem que estar com a técnica em dia, não tem jeito. Mas eu preciso me preparar para uma gravação que eu vou fazer, para um show que eu vou fazer, um repertório novo, alguma coisa, ou então uma coisa que eu estou escrevendo para tocar com outro pessoal, eu preciso estar em dia com o que vai ser um conjunto tocado, né? Mas tem uma época que você não tem essa demanda, então você fica estudando técnica, querendo chegar em algum desafio que você tem. Eu tenho um bloqueio grande com a minha técnica de bumbo. Eu nunca tive coragem de levar a sério para estudar. Você falou do Bruno hoje, eu falo com o Bruno às vezes e digo, Bruno, eu preciso ir lá na sua casa para você me ensinar a tocar para melhorar minha técnica de bumbo. E a gente até combina, mas eu não consigo ir. É um bloqueio que eu tenho mesmo, total. E eu fico estudando isso várias horas por dia, quando eu tenho tempo. E chega uma hora que trava, que bloqueia. Eu digo, não dá, eu não consigo tocar isso daqui. E aí a hora que eu vou tocar, está muito mais fácil. Tocar é muito mais fácil do que estudar. Isso eu sentia muito quando eu tinha uma ambição de tocar o samba, aquela coisa da semicocheia mais rápida, que as pessoas até me perguntam bastante, mas que eu ficava estudando isso horas e chegava uma hora que bloqueava. E aí eu ia tocar, era muito mais fácil tocar do que estudar. E aí eu comecei a perceber que é para tudo. Às vezes eu estou em casa estudando frase para improvisar, estou escrevendo solo, alguma coisa, e chega uma hora que aí eu vou tocar e eu vejo que aquilo está mais fluente. Então eu acho que todo estudo ele tem que ser relacionado com uma coisa prática de tocar, senão vai bloquear. Acho que cada um tem um limite maior aí de quando vai bloquear ou não vai bloquear, mas você tem que achar o seu limite e dizer, não, agora eu preciso
fazer isso daqui virar alguma coisa, isso precisa virar uma realidade. E bateria... Não ficar só na mecânica ali, que é o que acontece acho, com o cara ali. Bateria né? tem uma coisa mecânica, muito louca, porque o que você vai estudar? Então, eu vou estudar esse syncopation aqui, com a clave no pé esquerdo, fazendo a técnica do... Você pode ficar 2 anos estudando aquilo que ninguém te fala, tá bom. Não é como você estudar uma peça de piano que chega uma hora que você termina. Legal, toca essa peça inteira, consigo tocar, posso apresentar. Você nunca vai apresentar aquilo, você vai apresentar aquilo numa hora que você estiver tocando uma música que pode entrar aquilo. Então é um estudo que se você não direcionar, se você não tiver um ponto certo para você tocar, você pode entrar num lugar aí terrível. Entendi. A próxima pergunta, na verdade, tem das duas que você acabou de responder agora, acho que tudo ali envolvido. Que é a questão do que você pode dar de dica, por exemplo, para o cara que está iniciando estudos em música brasileira. Por causa disso, quando nós dissemos que você estaria aqui a dar entrevista, essa é uma pergunta muito recorrente aí. Onde você... o que você pode dizer para o cara que está começando ali, enfim, uma música brasileira, por exemplo, do nada, eu digo assim, principalmente nos caras que não tocavam isso antes, não né? Tocaram isso antes. Seja o baterista que tocava rock, que nem a gente estava falando, outra coisa, agora eu quero entrar ali, como começar os primeiros passos? Primeiro, acho que você tem que ir em algum lugar na sua vida. Tem uma coisa que acontecia comigo quando eu vim morar em São Paulo que era engraçado, quando eu vim morar quando fui morar em Campinas, na verdade. Eu nunca ouvi falar em Florianópolis do Edson Machado, do Milton Banana, do Ayrton Moreira eu ouvi falar, por alto, porque a Flora e o Ayrton em 1980 e tantos concorreram a um Grammy, passou no Jornal Nacional e o meu pai me falou, esse cara, esse Ayrton, ele é daqui do Sul, eu acho que é de uma cidade aqui, muito por alto. Mas o engraçado é que quando eu fui tocar em São Paulo, as pessoas falavam, nossa, você toca um samba no estilo do Milton Banana. Eu falo, é mesmo? Um estilo do Edson Machado. É mesmo? Eu não sabia de onde vinha aquilo. Eu concordava, achava legal. Depois eu entendi que era o que era. A minha referência de tocar bateria é do meu tio, Beto, que tocava baile na banda do meu pai, que toca até hoje, que é a referência dele. Então passou por aqui. Né? De algum lugar eu conheci aquilo. A minha relação com música brasileira era essa, era de tocar em baile. Né? Fazia todo sentido, então, pessoal. Fazia todo sentido. Então, assim, não sabia o nome de um baterista, não sabia nada, mas tinha uma referência na minha cabeça. O que acontece hoje em dia, mas o que acontece comigo às vezes, quando as pessoas me perguntam, eu vim aqui para estudar música brasileira, isso acontece bastante. Vim aqui para estudar música brasileira. A primeira pergunta que eu faço é, que música você quer tocar? Aí eu quero falar, como assim? Quero tocar música brasileira? Eu falo, mas você pode querer tocar uma música? Eu quero tocar um baião. Eu falo, qual baião você quer tocar? Qual foi o baião que você ouviu no rádio, na casa do seu pai, no carro da sua namorada, que você quer tocar na bateria? Né? E aí as pessoas, tem muita gente que não tem essa resposta. Chegando para estudar, só que sem a referência nenhuma. Sem saber o que ele quer estudar. Entendi. Né? E aí a pergunta é pior do que essa. Então, que disco você ouviu hoje? Que disco você quer tirar? Né? Por que você quer essa referência? Então, acho que essa demanda, essa vontade, ela é anterior a você sentar no instrumento e tentar tocar. Porque aí eu acho que é só o contrário, tem a ver com aquilo que a gente começou a falar. As crianças aprendem a falar imitando, né? Então você precisa ter alguma coisa para você imitar. Senão você está aprendendo, sei lá, uma palavra sem saber o significado dela, você não vai saber como usar. Estou estudando japonês sem saber como que eu vou usar, o que significam aquelas palavras. Quais são essas palavras? Eu não vou saber o que te dizer. Entendi. Né? É diferente de você ouvir uma frase em japonês e falar, eu quero entender o que significa isso daqui. Isso daqui significa, sei lá, os 10 primeiros números. Então eu posso contar com você os 10 primeiros números e a gente pode conversar um pouco. Perfeito. Eu vejo um pouco desse jeito. Assim. Então eu acho que quem quiser tocar qualquer estilo, precisa conhecer, precisa saber o que tem. E volta a falar do mesmo jeito que a gente começou. Se você me chamar para, sei lá, tocar numa banda de heavy metal hoje, eu estou completamente desatualizado. Eu vou precisar pedir para você, então me dá uma referência. Preciso de um tempo para eu ouvir isso daqui, para eu ver se eu me acostumo. Eu vou ver se a minha técnica está em dia para fazer isso, o que eu preciso mudar para fazer isso. Né? Preciso mergulhar nesse mundo aqui e com certeza vai fazer alguma diferença. Agora, do nada, eu pedir para você me ensinar, me ensina aqui esse negócio, não vai acontecer.
A pessoa que estiver do outro lado, ela pode ter toda a habilidade do mundo de ensinar, mas ela vai ensinar uma técnica da pessoa. Tocar, ela não vai ver. Perfeito. E que na verdade era a última pergunta já respondida, que é a questão do estudante da bateria, acho que de música em geral, a gente vê a questão do cara pular fases, né? Tentar já pular por um ponto para tocar sem ter conseguido ter perfeição naquela primeira parte ali, às vezes, sei, né? sei. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está dizendo. Tem, acho que a gente nunca você nunca tem a verdade absoluta, né? Para mim funciona assim. Para mim funciona sem pular fases. Mas tem uma geração chegando que está conseguindo se virar com informação. Mas às vezes tem coisas, me corrija se eu estiver enganado, mas eu sinto que às vezes tem coisas que não dá para eles fazerem sem ter, então acaba não ficando legal porque pulou um ponto ali. Não tenha dúvida. Talvez até por causa também de internet e outras formas, não sei se isso também... Eu não sei qual é a coisa. Eu vejo em alunos meus, às vezes, a ambição de querer tocar coisas muito complexas sem ter um tempo já estabelecido. E aí, cabe a mim falar para eles, olha, alguns se ofendem, alguns não querem. Não, mas se eu já sei isso daqui, por que eu vou voltar aqui a tocar esse negócio? De uma maneira tão simples, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que eu penso desse jeito, eu tenho um filho adolescente, que eu me assusto com a quantidade de informação que tem, com a quantidade de tempo que eles ficam nos eletrônicos. Só que eles estão dando um jeito de assimilar essa informação. Ele tem uma quantidade de informação hoje, sei lá, eu com 25 anos não tinha. Então isso, para os músicos que estão chegando agora, a gente tem uma geração de músicos agora que eles não são mais bateristas, baixistas ou saxofonistas, eles tocam todos os instrumentos. Na minha época era o Sandro Reich que fazia isso, né? O Renato fazia isso, mas esses caras estão chegando tocando bem os outros instrumentos. Você pega um cara como o Pedrinho lá de Brasília, Pedro Martins, ele toca bem os instrumentos. Tocam todos e todos como bem. Assim, né? Então, é uma geração. Antes era uma coisa, era um ET, né? O cara que conseguia. Eu acho que a gente agora pode se surpreender com as coisas. Assim. É o que funciona para mim. Para mim, os camaradas que eu encontro, que eu posso ajudar musicalmente, eu acho que a gente tem que passar por etapas. Mas hoje mesmo, a gente falou aqui de um ex-aluno meu, que foi o Felipe Sodré, que chegou pronto. E ele era tão tarado com as coisas, assim, com tudo que ele queria de bateria. Eu falava para ele, mas essa aula você precisa ter isso. Ele já queria ter 50 coisas ao mesmo tempo. Isso foi uma coisa que eu discuti até com a Lilian, depois que foi professora dele um tempo. Ela falava, é muito material. Mas ele está dando um jeito de ajustar. Ele é um cara que está trabalhando um monte, está super esclarecido com tudo. Então, é legal deixar claro que é sempre muito pessoal, né? É pessoal. Eu acho assim, não dá para você construir a cobertura sem ter a fundação. Né? Isso é um fato. A gente está falando de pessoas muito dedicadas e muito talentosas. Isso é uma coisa que precisa ficar clara. Né? A gente não pode dar informação errada para as pessoas. Então, assim, eu falei do Pedrinho, eu falei do Felipe, são pessoas muito talentosas, pouco fora da curva. Nós, normais, a gente precisa, sim, ter uma fundaçãozinha, dar um passo depois do outro. Isso é uma coisa que eu sempre prezo com os meus alunos, nas minhas aulas de internet e tudo. Assim, não tem como você dar um passo maior do que a perna, não tem como você ter uma técnica super, conseguir fazer, sei lá, uma peça de caixa muito difícil se você não tem um rulo decente ainda. Mas eu tenho medo de me assustar com a nova geração também. Queria ver o que vai acontecer. Edu, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado eu. Tenho certeza que clareou demais a cabeça das pessoas aí que estão nos assistindo. Tomara que clareie a minha também. É isso aí, pessoal. Curtam a nossa página, compartilhe, siga aí no YouTube o Express Batera, breve com novidades. Obrigado!